cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Há um ano, o Rio era a vitrine do mundo. Todo mundo aqui vai estar reunido com a mesma empolgação, sabe? Torcendo pelo país. Tem um ditado na minha terra, em Minas Gerais, casa da mãe cabe todos, né? E acredito que aqui vai ser uma casa pequena para 80 mil, mas muito aconchegante ao mesmo tempo. Nós vivemos, há um ano atrás, um período de enorme alegria, de enorme esperança e vivíamos uma felicidade transbordante. Essa felicidade transbordante era o final de um ciclo em que o Rio de Janeiro viveu por conta da economia ligada ao petróleo e gás, sustentando toda a sua economia no petróleo e gás e, consequentemente, toda a sua vida social também nessas cadeias produtivas do petróleo e gás. E hoje nós vivemos um clima de profunda melancolia. A Claudiné estava saindo de um mercado quando foi atingida por uma bala perdida. Todos os indícios apontam que o tiro foi efetuado por traficantes da comunidade do Lixão. Na criança, o tiro causou ferimentos nos pulmões, na orelha esquerda, um coágulo na cabeça e uma lesão grave na coluna. O problema da crise financeira do Rio de Janeiro é prioridade. A prioridade é a saúde e a educação. Hoje é um Rio afogado em dívidas. Não há dinheiro para pagar os salários dos servidores, pagar aposentadorias, manter os hospitais em atividade e manter a estrutura da polícia. A maioria das pessoas, acredito eu, pensa que a crise do Estado de Janeiro é uma crise de aumento de despesa. Na verdade, é uma crise de queda de receita. Ou seja, entra com mais fragilidade e ainda cai muito mais, inclusive pela queda forte da receita dos royalties. De 2014 a 2016, a receita pública líquida caiu mais de 25 bilhões de reais. Quando a economia cai, o imposto cai mais que proporcionalmente. No Rio, essa queda ainda foi muito mais intensa, porque, na verdade, junto com isso, você teve uma queda muito pesada do preço do petróleo. Então, entre 2013 e 2016, por exemplo, a receita de royalties cai de 12 bilhões para 4 bilhões. Então, é uma queda extremamente pesada. As raízes da decadência são mais profundas. Desde a mudança da capital, passou por um longo processo de decadência, né? Foi a região onde o emprego menos cresceu, principalmente dos anos 70 para cá. Foi a região em que o PIB menos cresceu. Então nós temos que combater as roubalheiras, né? Que estão aí escancaradas para todos. Nós temos que passar a ter planejamento, precisamos fazer o nosso dever de casa, precisamos discutir a questão previdenciária, a questão dos gastos dos outros poderes, mas vai ser fundamental também estar rediscutindo o Pacto Federativo. Sem isso, o Estado do Rio de Janeiro não tem futuro. A corrupção se disseminou na máquina pública e agravou ainda mais o quadro financeiro. O que acontece hoje é que, com a queda do sigilo sobre o que acontecia nos bastidores, a população ela
não acredita nas instituições, porque concretamente as instituições não estão funcionando. Você vai a um hospital, um posto de saúde, você vai ver o trânsito, você vê as nossas instituições de segurança, os nossos presídios, a nossa polícia, e você vê que ela não só não está funcionando, como ela está agindo contra a população. Como é que o senhor lida com os desvios dentro da Polícia Militar, por exemplo, sendo parte de um governo que também está envolvido em várias denúncias? A pergunta é muito importante, que ela mostra que desvio de conduta acontece em todas as classes sociais, em todas as profissões, em todos os níveis. Eu me sinto traído por todo mundo. Todo mundo que desvia a conduta está traindo o juramento e traindo a sociedade. Incluindo os administradores? Todos. Eu não aguento mais ver isso. A gente não aguenta mais ver isso. Hoje foi a minha sobrinha. Ontem foi a Maria Eduarda. Amanhã vai ser quem? Tô cansada. A gente tá cansado disso. Tem que ter alguma coisa, isso tem que parar. Cheguei em casa e minha irmã já estava lá no chão baleada. Aí tinha um monte de policiais em volta, tinha uns carros da polícia lá e ninguém queria socorrer minha irmã. Aí eu saí empurrando todo mundo, peguei minha irmã no colo, como vocês podem ver que eu estou com sangue aqui da minha irmã ainda. Fui muito rápido para poder levar ela lá, porque ela ainda estava respirando, só que os policiais ficaram só me olhando, alguns debochando. Aí não queriam socorrer minha irmã. Minha irmã é só uma criança, cara, só uma criança. Para o jornalista não tem nada pior do que cobrir enterro, ainda mais de uma criança de 10 anos. Teve uma morte dessa violenta, absurda. A Vanessa levou um tiro na cabeça dentro de casa, na comunidade Camarista Mer, que fica na zona norte do Rio. E aí você começa a abordar a família, é super delicado esse momento. Essa semana tem sido super difícil, porque além do caso da Vanessa, também teve o caso de uma moça que levou 2 tiros nas costas num assalto na Baixada Fluminense, num ponto de ônibus, no mesmo lugar onde ela já tinha sido assaltada 3 dias antes. Teve o caso do bebezinho ainda dentro da barriga, que levou uma bala perdida, nasceu às pressas, nasceu sem o movimento das pernas, está tentando sobreviver. Então, não só essa semana, mas o ano inteiro tem sido difícil. São 3 balas perdidas por dia aqui no Rio de Janeiro, machucando, ferindo ou matando alguém. Eu sou o pai. Eu tinha uma princesinha tão linda, eu não quero que seja mais uma, sabe? Não quero que isso se repita, pelo amor de Deus. O primeiro bimestre de 2017 foi o mais violento dos últimos 5 anos no estado. Pegou? Pegou. Aí quando veio correndo. O número de roubos seguidos de morte, homicídios intencionais e de mortes decorrentes de ação policial aumentou 26% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos últimos 2 anos e meio, 21 crianças no nosso estado foram vítimas de bala perdida. Esse ano, 5. A maioria em confronto entre policiais e traficantes. Alguma coisa tem que ser revista nessa política de segurança pública. Os familiares da Vanessa disseram o seguinte: como as crianças vão aprender na escola se elas estão indo com medo de morrer? Como é que o senhor responde a um pronunciamento desse? Difícil responder. Eu tenho filhas, fui aluno, aliás, de escola pública o tempo todo, e quando eu fui para uma escola privada foi com bolsa, porque não poderia pagar. E acho que a saída para o futuro do Brasil está na educação. Mas se a violência que tomou o Brasil e o Rio de Janeiro estão impactando tanto, mais um motivo para todos os poderes terem como foco e prioridade a sua participação, na sua competência, na sua atribuição nas causas da violência. Mesmo sabendo que só a polícia, por mais que ela aperfeiçoe seus protocolos, enquanto tiver fuzil, a gente estiver tropeçando em fuzis, alguém vai dar tiro no policial e aí já se instalou o confronto. Nós precisamos de uma força-tarefa, modelo Lava Jato, que envolva o Ministério Público, para conseguir desmantelar tráfico de armas nesse estado. Nós estamos com pouco efetivo policial, com recurso pequeno até para ter gasolina em viatura, operações. Nós, mês a mês, perdemos homens através de aposentadoria, uma vez que, por conta das incertezas previdenciárias, muitos policiais estão pedindo realmente a sua aposentadoria. Um alto índice de vitimização, muitos policiais nossos são mortos ou feridos e, por conta disso, saem do serviço da rua e muitos são presos. Hoje,
o policiamento que deveria estar nas ruas, ele acaba atuando em chamadas emergenciais. Isso prejudica a segurança que garante a minha, a sua, o nosso trânsito nas ruas. Precisamos focar nos crimes violentos, isso no patrulhamento e toda a parte de investigação. Só em junho foram registrados 650 confrontos armados na região metropolitana do Rio. Uma média de 1 a cada 2 horas. 97 pessoas morreram e 101 ficaram feridas. Sou coordenador do Defesap, que é um projeto para denúncias de violência de Estado. Foi desenvolvido pelo Meu Rio desde 2014. O Meu Rio é uma organização que busca desenvolver técnicas e tecnologias para potencializar a participação das pessoas na tomada de decisão da cidade onde elas vivem. E na parte de segurança a gente desenvolveu o Defesap como esse canal de denúncias e participação na questão da segurança pública, na fiscalização desse serviço, na fiscalização e no controle social das polícias. Grande parte das denúncias que a gente recebe é da Zona Norte, Zona Oeste, prioritariamente de favelas, que são os territórios que mais sofrem com a questão da violência de Estado. Aqui, foi no bairro Carioca, no bairro lá em Trindade, o Caveirão destruindo palco e iluminação. Esse aqui já foi no Parque das Missões, em Duque de Caxias, também destruindo os equipamentos e olha lá, as caixas de som em cima do Caveirão. E a gente questiona, para que serve o Caveirão, senão para aterrorizar a população. O cidadão que nos procura, que nos envia uma mensagem, ele vai ter a identidade dele preservada e a gente vai trabalhar esse material de acordo com algumas respostas e algumas decisões que ele vai dar sobre se ele quer ser uma testemunha oficial do caso, se ele deseja prestar um depoimento, se ele deseja falar com a imprensa ou se ele quer ficar totalmente resguardado. E por isso nós enviamos todas essas provas para o Ministério Público, que é o responsável pelo controle externo, fazer as investigações, identificar os responsáveis e tentar medidas aí preventivas de controle da força policial e que isso não volte a se repetir. O maior problema hoje é a dificuldade que os poderes públicos têm de se abrir a uma efetiva participação da população na tomada de decisão. Essa questão da violência, o senhor discute com a sua família também? Lógico. Como que o senhor discute dentro de casa isso? Perguntando o que elas acham, o que elas têm sentido na rua, o que as amigas, os colegas falam em relação a casos de violência. Isso é uma coisa que aflige e atinge a todos nós. Eu terminei essa semana voltando para o IML, domingo, agora para cobrir uma morte de um torcedor do Vasco no jogo contra o Flamengo. Teve uma grande confusão ali depois do jogo, torcedores do Vasco, alguns começaram a lançar bomba para dentro do campo, lata de cerveja e tudo mais. Essa briga continuou do lado de fora, esse torcedor levou um tiro, ainda não se sabe de onde, o Davi, o nome dele, de 26 anos. Então, mais uma vez, para terminar essa semana, com essa onda de violência, até no momento que você espera que seja um momento de lazer, termina desse jeito, aqui no Rio. Deita aí, pô! Olha atrás aí, ó. A polícia pega eles aqui, ó. Policial gordo, cara. Policial também. Abaixa que é melhor. A polícia tá dando nele. Vai tentar pipoca. A partir de 2006, 2007, o Rio de Janeiro volta a atrair investimentos. A gente tem alguma melhoria, mas longe do boom que muitas vezes se fala. Então a gente entra nessa crise numa fragilidade maior do que o resto do Brasil. Tudo isso explica a taxa de desemprego aqui ter aumentado muito mais, todas essas consequências. O número de desempregados no país no trimestre encerrado em maio chega a 13 milhões e 800 mil brasileiros. A recessão pegou o país de jeito, mas no estado do Rio ela bateu diferente. Entre janeiro de 2016 e maio deste ano, quase 300 mil pessoas perderam o emprego com carteira assinada. Só no município do Rio, esse número chega a 176 mil pessoas. Nós temos, por exemplo, em torno de 120 mil crianças de 0 a 6 anos na cidade de Janeiro, que estão ali em famílias que têm uma renda per capita ali em torno de R$80 mês, tá certo? Muito baixo, né? Um pouco, quer dizer, quando pega o Bolsa Família, isso vai para mais de 80,
né? Mas são famílias que têm uma possibilidade de renda flutuante de aumentar e cair mais, até porque trabalham muito na informalidade. Então, esse também é uma situação, quer dizer, dramática. Quer dizer, quem anda pelas ruas da cidade de Janeiro vê aumento da população de rua. Oi, irmã, cadê vocês, irmã? Nós está com fome. Trabalhei na refinaria de Manguinhos há mais de 15 anos. Era terceirizado, depois passei para a refinaria de Manguinhos. Sérgio Cabral, naquela época, lacrou a refinaria, devendo 50 anos de imposto, e aí eu fiquei desempregado. Como ganhei muito dinheiro ali, joguei muito fora, fiz uma casa para meus filhos, para minha filha no caso, separei da minha esposa. Aí a droga foi mais forte do que próprio eu. Aí onde eu estou na rua, estou há 6 meses na rua, é muito difícil para quem vive na rua, que além da gente ser rejeitado até pelas próprias pessoas e ver mal visto, é difícil para a gente. Eu tenho ensino médio completo. Ensino médio completo? E você trabalhava em quê? Eu trabalhava de auxiliar de serviços gerais, mas aqui eu tenho entregado currículo e não tenho conseguido. Aí eu desisti. Você chegou a trabalhar? Você salário? Eu tenho carteira assinada, tudo. Então desde quando que você está na rua? Só tem um mês e pouco, assim, bem pouco. Eu sou diferente, assim, das outras garotas. Tenho 42 anos. O que acontece? Eu estou mais ou menos quase um ano na rua, entendeu? Já trabalhei de bico, meu último trabalho informal, quer dizer, carteira assinada foi no Supergarbras, entendeu? Mas o informal foi com um rapaz que, lá perto de Caxias, que prestava serviço, fazia cenário comercial, entendeu? Mas devido a essa crise aí ficou difícil, entendeu? Mandou muita gente embora, quer dizer, era serviço de bico, mas teve que dispensar, entendeu? E morava de aluguel, então ficou difícil. E estou quase um ano na rua. Quando você trabalhava, né? Quando trabalhava casa. Pois é, chegou a passar, nunca passou pela tua cabeça um dia... Não morar na rua, né? É. Passou ou não? Não, nunca. As ruas do centro histórico são onde eles mais se concentram. E você está na rua há quanto tempo? Vai fazer isso que eu larguei de trabalhar as carteiras assinadas. Aí... O quê? Um ano? É, vai fazer um ano. O último trabalho qual foi? Aqui na academia, aqui. E você nunca tinha morado na rua? Não. Eu não moro na rua, eu só dependo da rua. Quando chega sexta-feira eu meto o pé, vou pra casa. Não fico aqui não, aqui eu Onde só que é a tua venho... casa? Em Santa Cruz. Então você tem duas casas? João 23. Tem essa e Não, Santa... aqui é pra mim ficar. Aqui Entendi. Aqui eu dependo aqui da rua. Quebra um galho. Aqui eu joguei aqui pra proteger da chuva e os Entendi. cachorros. Aqui quebra um galho de segunda a sexta. Quanto tempo você leva daqui até lá? Chutando, que o trânsito estiver tranquilo, antes de 1 hora eu tô lá. Que o trânsito tiver esse breu que fica, aí gasta até quase 2 horas. Que tem pessoas que saem de lá, chegam atrasado no serviço aqui. Trem quebra, ônibus, anda daqui e ali e tal. Essa rua ruim pra caramba, cheia de buraco. E quando chove? Aí sim, né? Porque a vida... Aí o motorista tá botando um montão de vida em jogo. Aí qualquer coisa acontecer, o motorista vai ser mandado embora. O culpado é o motorista, sempre é ele. Esse incorporando tudo. Tirando o motorista, os cobradores, tudo. No resto, tudo. Banco quebrado, tem campainha, porta quebrada. A decadência econômica com a transferência da capital, uma lógica política particularmente clientelista que se constrói aqui, que vai desestruturando as coisas. Essa lógica também, ela também acaba gerando processos como, por exemplo, a FETransport, que é um lobby importantíssimo no Rio de Janeiro, e a gente está vendo esse escândalo aí vinculado à FETransport. Esse é um dos esquemas criminosos talvez mais antigos existentes aqui no estado do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, ele é um dos mais maléficos, porque ele prejudica justamente a população de baixa renda, que é quem usa esse transporte público diariamente. A Polícia Federal prendeu essa noite no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Jacó Barata Filho. Ele é um dos maiores empresários de ônibus da cidade. Eu vou falar sobre isso com a Mônica Teixeira. Boa noite para você, Mônica. Quais são os detalhes? O mandado de prisão contra ele foi expedido pelo juiz Marcelo Bretas, com base nas investigações do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, que encontraram indícios de que o empresário pagou milhões de reais em propina a políticos do Rio. Essa ideia do BRT para mim foi a coisa mais louca da maneira como foi feita. Poderia ser muito boa se não retirasse as linhas que circulavam dentro dos bairros. Quando tirou, ficou uma tragédia.
Uma tragédia, eu não consigo nem andar de BRT, que está tão cheio, tem que pegar 3 conduções para ir para o meu trabalho e os ônibus também estão super cheios. Eu moro em Santa Cruz, eu pego ônibus, um trem e um metrô. Levo basicamente quase 3 horas dentro das conduções, tanto para vir e para ir. Eu trabalho 6 vezes na semana, trabalho numa cafeteria aqui na Zona Sul. Lá onde eu moro não tem oportunidade de trabalho, é muito difícil, entendeu? Porque a maioria das pessoas do Rio de Janeiro trabalha tudo para cá mesmo, entendeu? Para cá para baixo, é muito difícil encontrar pessoas que moram e trabalham perto. Eu gasto R$22 de passagem por dia, que dá no valor de 500 e pouco no mês. Tem dia que eu pego cedo, tem dia que eu pego de tarde, aí largo 10 horas. O ônibus em Santa Cruz acaba cedo. E depois de 10h30, você chega lá meia-noite, né, que é o horário que eu chego lá, eu já fico esperando a van. E na falta do ônibus, né, a van, né, a gente fica pela rua, porque os ônibus quebrados. Enquanto os usuários do sistema de transporte mais importante da cidade agonizam, o ex-governador Sérgio Cabral recebeu uma bolada da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Rio de Janeiro. Em troca de propina, ele dava aos empresários subsídios de impostos e autorizava aumento de tarifas. Para o ex-governador e chefe da organização criminosa foram destinados cerca de 122 milhões de reais, um esquema tão arraigado e tão forte que ele permaneceu, os pagamentos permaneceram mesmo após o final do segundo mandato do ex-governador Sérgio Cabral. Não é uma questão de mudança de governo. Os governos do passado foram ineptos, assim como o governo atual é inepto, tanto da prefeitura quanto do governo do estado. Esses governos ineptos foram favorecidos por essa euforia da população que tinha onde extravasar a sua alegria e a sua perspectiva criativa em função de uma economia, como eu disse, centrada no petróleo e gás. Mas a vida continua e é aí que eu ancoro a esperança de que nós temos alternativa a essa situação, alternativa de reinventar as nossas instituições. A gente vai precisar ampliar a reflexão sobre o Estado, melhorar a lógica política do Estado, aumentar a transparência, discutir a questão previdenciária, discutir o gasto com os outros 2 poderes, principalmente ver como é que a gente aumenta a receita no Estado de Janeiro. Nós estamos vivendo uma experiência O país leva lá para fora a nossa fortuna. É o que Deus deu. Tudo isso, é o que o homem faz. Quando eu vejo a minha natureza, a mim, sendo roubado na minha cara, aí eu fico triste por dentro. A minha raiz fez muita coisa, a minha cidade é a história. Olha a cidade maravilhosa.